Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do Agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Silvio Passos, presidente do Conselho da Agrovem, e o tema da nossa entrevista será: Estudo revela o futuro da pecuária brasileira. Silvio, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, Divino, muito obrigado. Eu agradeço aí a oportunidade de falar aí com seus canais aí, muito bacana. Realmente o futuro da pecuária é um tema bastante interessante que a gente vai discorrer aqui hoje. O que você tem a ver com pecuária, Silvio? Você é criador de boi? Não, rapaz, história interessante, né? Hoje eu sou responsável pelo Agrovem, tá? O que é o Agrovem? O Agrovem, rapaz, o Agrovem é uma rede de empresários, tá? E empresas voltados para incentivar a inovação no agronegócio, né? A gente sabe que o agronegócio como um todo está passando por uma segunda grande onda de transformação tecnológica, né? Teve uma primeira grande onda de transformação tecnológica de tratores e sementes e seleção genética, né? Tudo isso fez parte dessa primeira grande onda de transformação tecnológica do agro. Mas de uns anos para cá a gente tem uma transformação que a gente chama de biodigital, né? Que são essas novas tecnologias de inteligência artificial, de rastreamento, de drones, de IoT, de robótica, né? Que está entrando fortemente no agronegócio, e o Brasil precisa abraçar isso aí, para se manter como um dos líderes globais aí da produção agropecuária. E o Agrovem é essa rede que estimula, que fomenta essa inovação. De várias maneiras, a gente fomenta investindo, então a gente investe, por exemplo, em startups, em empresas que trazem essas novas tecnologias para o setor. A gente também cria conteúdos, né? No caso do que a gente vai falar hoje aqui, a gente fez um estudo voltado para esse setor da pecuária. Para quê? Para atrair, na verdade, a atenção de outros atores aí do ecossistema que olhem para o agro e decidam investir no setor, tragam suas soluções de software, de tecnologias para o setor do agronegócio. Então a gente é essa grande rede formada por algumas grandes empresas, inclusive, de estímulo à inovação no agronegócio. Deixa eu dar uma destravada no meu inglês aqui agora. Eu quero saber que estudo é esse realizado pela Agrovem e pela MIT Sloan Management Review Brasil, que é uma revista do MIT, né, do Massachusetts Institute of Technology. Rapaz, ainda tá saindo alguma coisa aqui, viu? Vai lá não, você tá bem treinado, viu? Na verdade o MIT é talvez a referência mundial em termos de tecnologia, né? Uma universidade americana em Boston, e que é a referência mundial, e o MIT Sloan Review é como se fosse uma entidade que publica conteúdos, associados a essa universidade do MIT. E a gente se juntou com eles para investigar um pouco aí as grandes tendências, né? Quais são o que nos reserva aí a pecuária do futuro, que tecnologias, que demanda, que novos processos vão ser necessários, né, para a contínua evolução da pecuária no Brasil. Então, a gente se juntou a eles e fizemos um estudo aí de 4 meses, mais ou menos, entrevistando, desde pecuaristas, gente como o Gabriel Cid, presidente da BCZ, a referência quase mundial aí de genética para zebu, entrevistando gente do setor, de associações. Então, isso tudo acabou refletindo nesse estudo que a gente está divulgando aí. Bom, baseado nesse estudo, quais são as principais oportunidades e os desafios para o setor da pecuária no Brasil? Nossa, tem bastante, né? Tem bastante. Começa que
Vou começar pelo global, né? Existe aí, né, números da ONU que o aumento da necessidade de consumo de proteína animal chega a 70% até 2050, né? Não só por causa de países que estão abaixo da linha de pobreza, ainda precisam de mais alimentação, mas principalmente com países como a China, que já resolveu o problema, vamos dizer assim, da fome, da alimentação, mas vai subindo na cadeia e vai cada vez mais consumindo, né, proteínas, né, e na sua alimentação do dia a dia, e isso acaba gerando uma demanda importante para a questão da proteína animal. Então, o primeiro grande desafio é como se preparar para atender essa grande demanda, de maneira que a gente não perca a corrida, né, em relação a outros países, né? Então, essa é uma pergunta importante. E, logicamente, né, o uso de novas tecnologias, né, para aumentar essa produtividade, a questão, né, de conseguir produzir mais sem precisar de mais terra, aí provavelmente, né, falamos na frente aí sobre a questão, né, de recomposição de pastagens, de recuperação de pastagens. Tem os aspectos de ESG também, provavelmente exploremos aí um pouco mais à frente. Há uma demanda global por proteína, mas por proteína, né, criada em determinados processos produtivos mais sustentáveis ambientalmente. Então, acho que, né, é um bom cardápio de desafios que o setor tem pela frente. Se nós tivéssemos uma raia de corrida e nós tivéssemos ali Uruguai, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Austrália, como é que nós estaríamos nessa corrida, hein? Em termos de pecuária? O Brasil está muito bem, né? Hoje é o líder, né, global, estaremos na frente do ponto de vista de produção, tá? Então, a gente de exportação, na verdade, o líder de produção é os Estados Unidos, em termos de volume, mas em termos de exportação, o Brasil lidera essa corrida aí, viu, Divino? E talvez seja um dos que tem mais recursos, né, para atender, vamos dizer assim, essa demanda adicional que vai chegar. Então, não só estaríamos bem, como grandes possibilidades futuras. Agora deixa eu continuar a brincadeira aqui então. Nós temos a mesma raia, os mesmos atores ali, mas vamos falar em termos de gestão da pecuária. Como é que nós estamos? Aí a gente tem um espaço enorme para crescer ainda, para melhorar, né? A gente tem, né, do ponto de vista de perfil da nossa pecuária, a gente tem cerca de 1.900.000 pecuaristas, números gerais, tá? Você vai encontrar números diferentes dependendo do instituto de pesquisa, mas só para ter uma ordem de grandeza. E 90%, Divino, são microprodutores. Tá? Isso não nem pequenos são microprodutores. Microprodutores. E que são responsáveis aí por por cerca de 30%, vamos dizer assim, da produção geral. Então, logicamente, o microprodutor, a tendência, né, não é sempre assim, tem microprodutores, né, bastante evoluídos, mas a tendência é que o microprodutor, né, tenha, né, que seja um ambiente, né, de negócio mais familiar, use menos tecnologia, use menos software de gestão, né, plataformas de gestão, software de gestão, efetivamente para gerir os seus negócios, né, tenha, né, logicamente, né, a dificuldade maior de acesso até a capital, então tudo isso dificulta a gestão como um todo, né. Genética. Acesso à genética, por exemplo. Um número interessante de genética, por exemplo, sei lá, de 60%, de 100%, vamos dizer assim, dos animais que nascem no ano, uns 30% vem de algum tipo de animal que passou por um processo genético, seja ele uma inseminação artificial, um sêmen, né, selecionado, ou um touro selecionado, um touro que foi, né, que foi selecionado ao longo, né, das gerações para ter um perfil genético melhor. E o restante, quase todos, os 70% restante, é o chamado, né, boi de boiada, né, né, que não tem, né, não é um animal preparado para ser um procriador, né, não tem a genética necessária para ser um procriador. Então, olha o espaço, eu enxergo isso como uma bela oportunidade. Então, olha o espaço que a gente tem aí para, né, evoluir, e a gente fala de genética, mas voltando ao tema, gestão é fundamental, ter software, né, para gerir a sua produção, né, ter condições de implementar tecnologias de rastreabilidade, ou seja, tem um sem números aí de oportunidades, né, e eu considero isso como oportunidade, né, desafios bons. É interessante quando você coloca
dessa forma porque são dois pontos de vista que você pode ter, né? O do copo meio cheio ou meio vazio. Você pode escolher e lamentar, chorar ou comemorar, porque tem melhorias, né? Tem coisas a se fazer. Exatamente. Eu vou fazer uma pausa para mais um intervalo comercial e nós voltamos já dando continuidade à nossa entrevista. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Hoje estou conversando com Silvio Passos, presidente do Conselho da Agrovem, e o tema é Estudo revela o futuro da pecuária brasileira. Entre os itens apresentados no estudo está a responsabilidade ambiental. Que mudanças são necessárias nesse aspecto, Silvio? Aqui tem algumas dimensões disso aqui, viu, Divino? A gente normalmente ouve isso e associa, logicamente, a questão, né, da demanda de mercados mais maduros, né? Os europeus, para assinar determinados acordos comerciais, exigem que, né, a legislação brasileira ambiental, processos produtivos ambientais, né, de pecuária do Brasil sejam mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, né? Então a gente associa isso. Mas eu começo fazendo uma provocação, né? Começa, né? Da nossa produção total, só 30% é exportada, né? 70% é mercado nacional. Então, sim, a gente tem que evoluir muito, né, na questão de processos mais sustentáveis, mas eu diria que o principal objetivo é atender o nosso público. Por que o mercado exterior, por que o europeu tem mais direito do que o nosso mercado? A gente tem que evoluir como produtores, né, como pecuaristas, para atender, né, para garantir, né, que né, o nosso público interno seja bem atendido, não necessariamente né, país, né, de fora. Você pega uma França, por exemplo, talvez seja o país mais barulhento desse ponto de vista, de exigência em relação a questões ambientais aqui no Brasil, e a gente exporta, de toda a exportação, 3% vai para a França. Ou seja, eu não devo me guiar por 3% da demanda. Isso não quer dizer que a gente não tenha que evoluir muito na questão de processos ambientais, porque ela está aí, né? As mudanças climáticas estão aí e a gente precisa melhorar não só a pecuária, mas todos os setores econômicos precisam, né, ter processos, né, menos ofensivos, né, que emitam menos gases de efeito estufa, menos gases de aquecimento do clima. Então, a gente tem sim que se preocupar, mas não necessariamente porque tem países demandando isso. Acho que esse é o primeiro aspecto aí. O segundo aspecto, assim, para você ter processos mais sustentáveis, tem algumas coisas que são fundamentais aí e que talvez ainda a gente, né, ainda tenha ainda um caminho pela frente, né? Por exemplo, para eu ter certeza e para eu saber que realmente uma produção é sustentável, a possibilidade de rastrear essa produção, né? O boi é um ativo que anda, né? Então, para eu poder saber que eu não estou criando, por exemplo, né, gado em zona de desmatamento, para eu saber, né, como é que, né, se as vacinas, por exemplo, que esse animal está tomando ao longo da vida, eu preciso de processos de rastreabilidade, tá? A rastreabilidade, a tecnologia ela já existe, existem empresas, a gente cita aí, por exemplo, a iRancho, que é uma delas, né, uma startup que criou um blockchain, né, tá na moda o blockchain, né, criou um blockchain para fazer a rastreabilidade por consequência, né, já falo sobre isso, que eu acho que é interessante. Então a tecnologia para essa rastreabilidade ela já existe, viu, Divino? Ela já tá dada, tá? Mas para você efetivamente implementar processos de rastreabilidade em outros setores que eu, né, tive acesso, eu acabei aprendendo isso, você precisa de padronização nos protocolos, né? Você imagina, eu rastreio de um jeito, outro rastreia de outro, e aí acaba não tendo reconhecimento nem nacional nem internacional sobre essa rastreabilidade. Então,
os grandes atores aí da cadeia, né? Estamos falando dos processadores, dos grandes frigoríficos, os financiadores, como o Banco do Brasil, por exemplo, né? Todos esses grandes atores precisam sentar na mesa, vamos dizer assim, e definir alguns padrões, né? Que deveriam ser aplicados aí em toda a cadeia, né? Da produção pecuária. Então, temos esse tipo de desafio ainda para, por exemplo, ter um bom percentual do nosso gado aqui, né, totalmente rastreado, e aí sim a rastreabilidade vai fornecer informação de como esse animal é criado ao longo da vida, do pasto ao prato, né, como o pessoal fala, né, do pasto até, né, o prato do consumidor. Aí sim a gente vai ter muito mais condições de monitorar os processos produtivos, né, sustentáveis, né, da pecuária brasileira. Tem uma expressão muito usada que é o seguinte, ainda vai ter que comer muito sal para chegar nesse ponto, né? Se a gente for analisar, por exemplo, o grande criador, tudo bem, para ele fica fácil, ele vende para um grande frigorífico que tem compromisso com a Europa, compromisso de exportação, mas aquele micro que você falou que é a maioria hoje, cara, eu nem sei até que ponto isso vai ser viável para ele. Ele está ali vendendo para o pequeno frigorífico ou está vendendo até para o açougue, né? Então, diretamente. Eu não sei eu não sei quantas sacas de sal o gado dele vai ter que comer para chegar no ponto de falar assim, olha, nós temos essa carne rastreada do pasto ao prato. Uma das coisas que nesse padrão que eu comentei, que os grandes atores têm que sentar na mesa e definir, quem é que paga a conta, né? Porque, logicamente, o pequeno produtor não tem condição de pagar a conta de implementar uma nova tecnologia, né? Ele não tem sobra, né? Ele não tem escala para isso, né? Então, tem que haver um modelo para isso, né? Nem que seja pagando mais, né? Dando um prêmio né? no preço da arroba para quem efetivamente né, tiver a tecnologia de rastreabilidade implementada, né? Então, esse é outro dos sacos de sal aí necessários ainda para esse negócio avançar, viu, Divino? Eu fico pensando, às vezes o cara não tá dando conta de colocar calcário no pasto dele. Falar para ele de blockchain, né? Total, não sei, assim. Sabe uma coisa que eu penso muito, viu, Divino, aqui, nessa questão, e aí isso é um dos motivos que a gente começou. A gente vai fazer vários estudos como esse que a gente fez da pecuária para outros setores do agronegócio, setores agrícolas e outras culturas e tudo mais. A gente começou pela pecuária porque a gente achou que é onde a gente tem o maior espaço, né, a maior oportunidade para desenvolver. E aí, uma das coisas que me vem à cabeça como uma das soluções é que talvez a parte de agricultura evoluiu mais do que a pecuária, tem a ver com cooperativismo, né? Em determinadas culturas, principalmente, sei lá, você pega o café e você vê que tipicamente tem muitos microprodutores de café que exportam, né, que se beneficiam das cadeias globais aí do agronegócio, mas o papel das cooperativas foi fundamental, né, para dar acesso à tecnologia, né, acesso a mercados, né, e da escala, né, porque o pequeno não tem escala, mas a cooperativa pode, né, porque ela tem ali às vezes milhares e milhares de produtores ali ancorados, ela que pode ser o veículo para gerar essa escala necessária para que o pequeno produtor tenha acesso às melhores tecnologias, às melhores práticas de gestão, aos melhores softwares, ou seja, eu acho que isso na pecuária, o cooperativismo, embora exista, logicamente, ficou, né, aquém do que aconteceu, por exemplo, na parte mais agrícola. Você tem essa visão também ou é mais uma impressão minha de ver? Concordo completamente com você. Achei o seu exemplo do café fantástico. Eu tive no Espírito Santo, na região das Montanhas Capixabas. Cara, é muito mais fácil um pequeno produtor, um nano produtor de café ser premiado do que um grande. Totalmente. Porque o pequeno, ele consegue ter controle total da produção dele, inclusive de ir lá e colher o café no pé, escolher aquele café que está no ponto certinho. Absolutamente. E ele consegue vender agregando valor. E o cooperativismo, nesse caso, aí foi um exemplo sensacional. Realmente você está coberto de razão, viu? Ajuda demais. Então, eu acho que esse acesso aí, isso aí envolve a questão das práticas ESGs, que realmente tem custo
implementar práticas SG, rastreabilidade, etc. E o pequeno produtor não está. A própria capacidade de gestão, ferramenta de gestão, qualificação, né? Quando a gente fala em gestão, a gente fala, né, também em qualificação dos homens de negócio, vamos chamar assim, que estão à frente dos negócios de pecuária, né? E as cooperativas são um veículo de capacitação também. Então, eu assim, adoraria ver na pecuária a profundidade e a abrangência que as cooperativas na parte mais agrícola alcançou, sabe? Seria bem interessante para a pecuária. Gente, eu vou fazer mais um intervalo comercial. Já já a gente retorna. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. A nossa pecuária está em crescimento e tem muitas oportunidades. Foi feito um estudo e o Silvio Passos é um dos realizadores desse estudo. Ele é presidente do Conselho da Agrovem e nós estamos falando sobre esse estudo que revela o futuro da pecuária brasileira. Eu não sei se esse estudo de você chegou a atingir a questão da sucessão na pecuária, porque na agricultura esse é um processo sem volta que inclusive as próprias cooperativas e grandes empresas, grandes players têm investido nisso, né? Eu não sei se na pecuária tem acontecido a mesma coisa, de renovação assim, se o nosso pecuarista ainda é aquele senhor idosinho, ou não, se já tem uma rapaziada mais nova que está entrando e trazendo todo esse conceito novo. Não, tem sim, viu? A questão geracional aí é muito relevante no agro como um todo, tá? A gente vê, e tem coisas interessantes, né? Então, como é a questão do posicionamento, né, de um setor, né? Já há algum tempo, né, o agro vem sendo motivo de atenção, né? Não só pela pujança econômica, né, por ser talvez aí o principal setor econômico do país, mas até por questões de posicionamento, né? O agro é pop, o agro é tech, né? Quem não acompanha isso. Então, as novas gerações que antigamente, por exemplo, um produtor maior, que mandava seu filho às vezes para estudar em São Paulo ou até fora do Brasil, e ele voltava, ia trabalhar num banco de investimento, ia trabalhar numa consultoria estratégica, sei lá. Hoje em dia, né, por essa mudança de visão sobre o agro, né, muitas dessas novas gerações não querem assumir os negócios da família de agronegócio, e também a questão da tecnologia, né, não na totalidade, mas em muitos casos permite uma gestão um pouco mais remota, então a pessoa não necessariamente precisa estar o tempo todo, né, na fazenda ou no local da produção. Então tudo isso tem chamado cada vez mais essas novas gerações que vêm com uma cabeça diferente, né, Divino? Uma cabeça mais tecnológica, né, um pouco mais aberta, muitos deles mais estudados, inclusive, né, porque os pais trabalharam ali, criaram seus negócios e investiram na formação dos seus filhos. Então, tem sim isso acontecido. Eu acredito que na parte agrícola um pouco, né, de maneira mais veloz, mas na pecuária tem sim, a gente tem observado também esse fenômeno, né? Quais são os maiores entraves que a nossa pecuária ainda enfrenta para se tornar top de linha? A gente tem várias vantagens, né, Divino, já, né? Então a gente compete, por exemplo, com um americano que tem um nível de produtividade maior que a gente, mas com um sistema de produção intensivo, né? Ligados, né, confinados demais né, e a gente aqui ainda na sua, né, predominantemente ainda é um gado, é uma produção mais extensiva. Isso, na verdade, tem valor, né? Isso né? Acaba por ter impacto na qualidade da carne, né? A gente tem recursos, né, naturais infindáveis, áreas de pastagem no Brasil, tem vários números aqui, se você olhar para a Embrapa, para o IBGE, mas algo em torno de 170 milhões de hectares, vamos dizer assim, né, voltados aí para a pecuária.
também segundo várias pesquisas aqui, a área de pastagens degradadas, ela equivale perto de 60%, ou seja, mais da metade, tá? 60%, alguns falam até em mais, tá? Entre degradadas, né, de maneira intermediária, média, ou de maneira muito severa, né, muito crítica. Então, você imagina, né, com programas de recuperação de pastagem, o que a gente tem ainda de área, né, sem desmatamento, sem nada, para evoluir nessa questão, né, de aumentar a nossa produção. Tá? Então, essa eu quis falar do lado, né, comparativo, efetivamente, né, do lado bom, do lado cheio do copo. Aí, então, a gente tem muitas coisas boas, né, na nossa pecuária. Agora, os desafios estão muito relacionados com esses pontos aí que a gente falou. Primeiro, né, um grande número de microprodutores que na prática tem, né, mais difícil acesso à tecnologia, a treinamento, né, então a capacidade de implementar processos ambientalmente, né, mais sustentáveis e até acesso a mercados mesmo, né, ou seja, poder vender para mercados que até pagam mais. Então, essa dificuldade ela permanece, tá? A genética a gente evoluiu bastante, né? A gente é referência em genética, né? O caso Zebu no Brasil é um caso de altíssimo sucesso, mas ainda, como a gente comentou, tem muito espaço ainda para melhorar, né? Do ponto de vista de dar mais acesso a procriadores selecionados ou a semi-selecionados, né? Falamos aí no número de 70%, né, de nascimentos provenientes de boi de boiada, né? Então, também essa é uma área que ainda tem muito espaço, mas é um desafio grande, né, avançar, exatamente porque os pequenos produtores, que são a grande maioria, não têm os recursos necessários. Talvez esse seja o maior desafio. Meu amigo, nós vamos ver essa pecuária ainda muito além daquilo que a gente vê hoje, e eu tenho certeza, nós vamos nos orgulhar muito disso tudo. Obrigado, viu? Nada, eu que agradeço, Gino. Conversamos uma prosa boa, viu? Aliás, parabéns, porque tá junto do MIT, não é qualquer um não, tem que ser gente grande igual eles para ter... Diz que a gente tem que andar com os grandes, né? Para ser grande, parabéns, viu? Obrigado. Junto, aqui em Minas o pessoal fala, junto dos bons que a gente fica melhor. Fica melhor, exatamente. Eu conversei com o Silvio Passos, que é o presidente do Conselho da Agrovem, e eles têm um estudo sensacional. Ele falou um pouco desse estudo aqui, que revela o futuro da pecuária brasileira. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.